E aí galera, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu avisei em algumas redes sociais, aliás, se você não me segue, no X, no Instagram, também no TikTok, eu estou nativo lá, mas vou voltar a postar, Matheus Ferraz F. Eu avisei nas redes sociais que eu gravaria um vídeo com um top 5 das minhas biografias favoritas. E a ideia seria que esse vídeo se tornasse uma série fixa aqui no canal, que pode ser mudada ao longo dos anos. A ideia é que eu vá lendo e cada ano eu grave dizendo se o meu top 5 mudou, se não mudou, quais foram os livros interessantes que eu li e se eles de fato merecem a sua leitura, a sua atenção. Mas antes eu achei legal trazer um outro livro que fala sobre a arte de escrever biografias, feito por um biógrafo brasileiro muito famoso, creio eu que o mais famoso da atualidade, que é o Rui Castro. Neste livro aqui, A Vida por Escrito, que é um livro pequeno, tem menos de 200 páginas, é uma leitura muito tranquila e é quase um relato do processo criativo de um autor que escreve as suas biografias. O Ricardo conta, logo no começo do livro, na apresentação, que esse livro é uma condensação de vários cursos que ele vem ministrando em todo o país sobre escrever biografias. E algo que ele vem falando em algumas entrevistas também, que é necessário passar à frente esse conhecimento de escrever biografias, até pelo enorme volume de pessoas que ainda não foram biografadas aqui no Brasil. É um ponto também muito interessante de atenção. Nós temos um déficit de biografias aqui no Brasil, de figuras muito relevantes. Tirando talvez aquelas personalidades inevitáveis, um Getúlio Vargas da vida, um Juscelino Kubitschek, uma Carmen Miranda, o próprio Garrincha, as outras figuras ficam escanteadas e não tem um estudo aprofundado sobre a sua vida. E o grande propósito do Ricardo, do trabalho que ele vem empreendendo, é exatamente formar pessoas que cubram essas trajetórias, que sejam capazes de contar essas histórias de uma forma boa. O livro começa tratando exatamente sobre a questão do modelo da biografia. E ele toma como referencial o mercado americano. Na verdade, o mercado de língua inglesa, porque ele usa o exemplo do Boswell, do James Boswell, que escreveu a biografia de Samuel Johnson. Boswell não era americano, ele era britânico. E foi talvez o grande pai das biografias modernas, porque Boswell, apesar da sua vida acidentada, tinha uma ética de trabalho muito rígida e escreveu sobre essa figura quase lendária do mundo anglo-saxão que é Samuel Johnson. Talvez quem não lê muito inglês ou quem não tem uma familiaridade tão grande não conheça a figura, mas o Samuel Johnson é quase um Aurélio dos ingleses, na verdade do público de língua inglesa. Eu diria até mais do que o próprio Aurélio, porque para nós o Aurélio é um nome, para os ingleses o Johnson é uma entidade. Então você tem, por exemplo, coleções de máximas, de anedotas envolvendo Samuel Johnson. Ele trabalhou na confecção de dicionários, ele foi um autor muito prolífico, que teve esse trabalho de crítica literária, de lexicografia. Então foi uma figura com uma atividade muito grande e que contribuiu para a consolidação da língua inglesa tal qual nós a conhecemos hoje. E a partir desse modelo de biografia é que o Rui Castro vai começar a sua exposição. E é muito interessante porque já no começo ele faz algumas advertências sobre certos tipos de biografia que são aquelas ditas romanceadas. Ele refere o exemplo do Stefan Zweig. Stefan Zweig escreveu várias biografias sobre figuras históricas e ele diz que essas biografias não têm tanto valor assim porque não são produto de um trabalho de arquivo, um trabalho de entrevistas, um trabalho de checagem das fontes. Existe, claro, uma coleção de informações, uma coleta de dados importante, mas isso não se traduz em uma apuração minuciosa, que é o lado mais jornalístico da biografia. Essas biografias romanceadas, elas não são exatamente biografias, são mais romance do que o relato fidedigno da vida de uma pessoa. E ele diz que esse tipo de leitura pode ter algum valor, ela pode ser interessante, mas ela não corresponde bem ao escopo de uma biografia de verdade.
ela é algo que fica ali no meio do caminho. Não tem tanto valor, exatamente porque não é uma apuração tão minuciosa, não é um trabalho tão rico que possa, por exemplo, subsidiar as interpretações de um filósofo ou até de um sociólogo, por exemplo. Esse tipo de biografia romanceada, às vezes, ela diz mais sobre quem escreveu a biografia, sobre os aspectos da personalidade do biografado que aquela pessoa desejava traduzir e que são importantes para entender a biografia dela, autora do livro romanceado, do que de fato da vida daquele que está sendo objeto da biografia. Então esse trabalho é interessante, mas não é algo tão relevante para quem queira escrever uma biografia de uma forma mais rica, mais interessante, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência, porque às vezes biografias mais antigas que nós consideramos clássicas, à luz da nossa visão moderna, não teriam grande valor ou seriam de um valor muito pequeno, exatamente por essa ausência de fontes. E é curioso porque se você vai até as biografias mais antigas, se você vai até um memorabilia de Xenofonte, se você vai até as vidas paralelas de Plutarco, se você vai até aquele livro do Giorgio Vasari, que eu esqueci o nome, que é sobre os artistas do Renascimento, muito daquilo ali não tem tanto subsídio documental. São coisas que vieram até o momento em que o autor da biografia escreveu e ele relatou. Mas aquilo não tem nenhum apoio em fatos. É algo que ficou para a posteridade e que muitas vezes pode não fazer justiça àquilo que a figura histórica foi. Mas é uma cristalização. E às vezes é um trabalho muito grande desmontar essas ideações. É curioso, por exemplo, eu estava lendo uma biografia do Fichte e o autor conta que muito do trabalho dele escrevendo sobre Fichte foi exatamente desmontar uma biografia feita por um amigo de Fichte. E entra num ponto também que o Rui Castro menciona, que é exatamente essas biografias feitas por parentes, por amigos, por pessoas muito próximas, que correm o risco de se transformar em uma hagiografia, em um esforço de santificação daquela pessoa, e não de fato em um relato do que aconteceu. E na biografia de Fichte, que inclusive eu não terminei de ler, faço meia culpa, vou terminar, mas é uma biografia muito boa, é que é uma biografia um pouco mais pesada, eu preciso de mais tempo talvez, é uma explicação complexa porque ele envolve tantos conceitos de Fichte, muitas vezes as visões que os contemporâneos tinham sobre ele, é uma leitura mais densa, mas eu quero com certeza terminar e trarei aqui para o canal. Mas é interessante esse prefácio que o autor escreveu, dizendo exatamente do trabalho que é desmontar as mistificações, mostrar que certos fatos não são verdadeiros e apresentar aquilo que de fato aconteceu. Mas pela ausência de fontes, às vezes o autor fica refém de uma conjectura. Ele pode levantar suas suspeitas, mas por falta do contato com alguém mais próximo, seja porque essas pessoas moram em outro país, quando é um brasileiro escrevendo sobre um autor alemão, por exemplo, às vezes ele não pode ir à Alemanha para perguntar àquela pessoa, ou porque as fontes já não existem mais. E isso é um fato que ocorre muito na escrita de biografias. Eu me lembro de uma biografia também do José Paulo Cavalcante Filho, Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, em que ele foi até Portugal conversar com as pessoas que haviam convivido com Fernando Pessoa, e quase todas já eram muito velhas. O próprio barbeiro de Fernando Pessoa, que se chamava Manassés, ele já era alguém muito velho. E se ele tivesse chegado um pouquinho mais atrasado, aquela pessoa já não estaria mais viva, já não teria mais condições de relatar o que aconteceu. E esse é um tópico também que o Rui Castro fala sobre esses personagens silenciosos que são importantes para amarrar pontos da história. São importantes para amarrar pontas soltas. Não são pessoas que aparecem, não são pessoas que têm um papel tão proeminente, mas a existência delas é fundamental para conectar a narrativa. Porque aquelas pessoas se lembram, aquelas pessoas, elas muitas vezes têm um objeto de recordação que serve para explicar uma determinada passagem. Elas conhecem
determinadas pessoas que são importantes também para elucidar certas passagens da vida do biografado. Tudo isso é uma investigação minuciosa que precisa ser feita. Essa localização desses personagens, a forma de abordar esses personagens é importante. Como é que você relata esses episódios, faz com que a pessoa traga aquilo para a memória. Existe uma técnica jornalística, quase que um flerte mesmo, para você fazer com que a pessoa se sinta confortável e abra o coração. E esse ponto das entrevistas é muito importante. Uma boa biografia não se faz sem boas entrevistas, sem você estar próximo daquelas pessoas que conviveram com o autor e que viveram o que aconteceu. Aquele entorno que compõe também a vida da pessoa que é biografada. A gente às vezes é acostumado muito a pensar a biografia de uma forma individualista, uma forma centrada no eu. Mas a biografia, ela é determinada, seja por uma estrutura de uma instituição a que aquela pessoa pertenceu, da classe a que aquela pessoa pertenceu, dos amigos que ela teve, da cidade em que ela nasceu, do período da história em que ela foi protagonista. Tudo isso são determinações importantes que às vezes escapam ao trabalho do biógrafo, que fica refém do romance, que fica refém das impressões. Ele pode até naquele romance ter bons insights sobre a história, mas o trabalho mesmo de reconstruir o período passa por entrevistar essas pessoas e por conhecê-las também, porque são personagens que às vezes não aparecem, mas são fundamentais para reconstruir aquela narrativa. É um exercício bem interessante de olhar para o entorno, de esquecer um pouco a pessoa do biografado. Interessante. Você esquece a pessoa do biografado e vai atrás de gente que não é tão famosa, que não tem tanta relevância à primeira vista, que parece não ter tanta relevância à primeira vista, mas que se mostra fundamental, justamente por ter esse contato, por ter tido esse contato com a pessoa cuja vida você deseja contar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da vida do Garrincha, fala de personagens que foram importantes para entender como foi a trajetória do Garrincha, pessoas que jogaram com ele, às vezes atletas que não tiveram tanta projeção, que hoje vivem vidas simples, muito afastadas do futebol. Ele dá o exemplo de um livro que ele escreveu sobre Ipanema, de um personagem importante que foi amigo de muitas pessoas que moravam em Ipanema, que eram famosas. Ele dá o exemplo de características do bairro de Ipanema, que era um bairro em que muitas pessoas que vinham para o Rio de Janeiro alugavam casas. São coisas simples que às vezes você não dá valor, mas são muito importantes para entender como é que uma história funciona. E é muito interessante. Uma marca de toda a biografia em geral é situar a pessoa biografada num contexto histórico. Se você pega uma biografia, por exemplo, sobre Freud, você precisa explicar como era a Viena do século XIX. Uma biografia de Van Gogh, você precisa explicar como era a Holanda da época de Van Gogh. Ainda que essa não seja a matéria principal da biografia, mas é uma explicação importante sem a qual você não vai compreender o personagem. Então esses prolegômenos, essas voltas iniciais são importantes para chegar até o objetivo. E outra coisa também importante na hora de escrever uma biografia é o trabalho de arquivo. E esse trabalho de arquivo é muito importante. Principalmente os arquivos do autor, quando disponíveis, é sempre importante. E entra também nesse aspecto a relação com a família, que é sempre um pouco conflituosa. E é preciso tomar cuidado para não cair no perigo da hagiografia e não deixar que a família paute o trabalho do biógrafo, o que também é algo perigoso, para que o biógrafo não se transforme num ghostwriter ou até num hagiógrafo, de alguém que vai ali só elogiar, só dizer que a pessoa teve uma grande vida. A família precisa entender que o trabalho do biógrafo é um trabalho de utilidade pública, é um trabalho informativo. O objetivo não é nem diminuir a figura daquela pessoa, nem aumentar, é mostrar tal como ela foi. Claro que cada biógrafo tem a sua perspectiva. É uma coisa que o Rudiger Safransky diz, que você, quando vai biografar uma figura gigantesca,
um trabalho monumental, ele biografou Goethe, você não vai conseguir cobrir toda a vida de Goethe. E nesse ponto entram as afinidades eletivas do biógrafo. Você precisa ter um certo enfoque para apresentar a biografia. O objetivo não é esgotar o personagem, mas é apresentar aqueles ângulos que você julga mais interessantes para a compreensão. Se existem várias biografias do mercado, a sua abordagem tem que ser diferente, tem que ser uma abordagem mais rica, mais interessante. Eu me lembro de uma biografia escrita pelo Marco Antônio Villa sobre o João Goulart, que é muito interessante. Só não é mais pela falta de inventividade do Marco Antônio Villa, que é um autor um pouco pobre de ideias próprias, digamos assim, para não ser muito ofensivo com o professor Villa. Mas é uma biografia que carece daquela perspicácia, daquela coragem de dar opinião que às vezes o biógrafo omite por medo de trair o seu ofício. Mas é preciso sair disso, não ficar em cima do muro. E talvez o Marco Antônio Villa não tenha escrito uma biografia melhor. É um bom livro, não é um livro ruim, não entendam mal. Mas talvez ele não tenha sido um pouco melhor, exatamente porque ele não teve ou a profundidade ou a ousadia de descer um pouco mais aos elementos interiores do João Goulart, que é uma vida em si muito interessante. Apesar de ser um sujeito, digamos assim, um pouco pedestre, mas a situação histórica em que ele estava, o fato de que todas as lideranças do PTB morreram quando ele ascendeu politicamente, ele não teve concorrentes, digamos assim. Todos esses elementos são interessantes e nos ajudam a entender a trajetória do João Goulart. E talvez nós ganhássemos mais se aquela biografia tivesse uma tentativa de análise do biografado. Mas é sempre um risco, porque quando você desce a detalhes psicológicos, psicanalíticos do seu objeto de estudo, você corre o risco de colocar muito de você ali e não da própria pessoa sobre a qual o leitor quer descobrir novidades. Não é sobre o biógrafo. O trabalho do biógrafo é se diminuir para que a figura do biografado apareça, mas é sempre um risco. E claramente essa tomada de posição ela traz consequências das quais todo mundo que vai escrever uma biografia tem que estar consciente. De qualquer forma, o trabalho de arquivo é importante, principalmente para localizar certos acontecimentos da vida do biografado, entender como é que aquele biografado lidou com esses acontecimentos e às vezes para explicar certos aspectos da vida pública que ficaram ambíguos, resolver essas ambiguidades pelo acesso aos arquivos. E o acesso de arquivos somado às entrevistas ajuda a reconstruir o que era a vida interior daquela pessoa, que é sempre um trabalho muito difícil, porque a reconstrução de uma vida interior implica a riqueza de vida interior da própria pessoa que escreve, o que nem sempre ocorre. Então, o biógrafo precisa ser alguém de imaginação, porque o exercício dele, para além desse trabalho material, é também um exercício de imaginação. E esse trabalho é um trabalho complexo, sem dúvida. Mas esse trabalho de arquivo é interessante. É um trabalho às vezes difícil, porque muita coisa não é digitalizada, muita coisa às vezes está na posse de pessoas que não são conhecidas, está na posse de família, está sob disputa judicial. São questões muito difíceis e que o biógrafo enfrenta. O próprio Rui Castro enfrentou na época que lançou a biografia do Garrincha, por conta de certos parentes que foram citados na biografia e alegaram violação a direitos da personalidade, quando isso absolutamente não é verdadeiro. Você citado na biografia não é violação a direito da personalidade seu. O conteúdo da passagem, sim, pode violar o direito de alguém, mas o mero fato de constar da biografia não é um impasse à publicação e não necessita que a pessoa citada autorize. Nem sequer a pessoa que é biografada precisa autorizar. Isso desde muito o STF já pacificou. E a pessoa que é biografada, ela pode, a posteriori, evidentemente,
processar aquele que escreveu, se julgar que alguns daqueles fatos não são verdadeiros ou são extremamente, digamos assim, incorretos ou foram mal contados. Aconteceu aquele episódio com a família do Chateaubriand, que processou o cineasta do Chateaubriand do Brasil em razão de algumas cenas envolvendo o relacionamento do Chateaubriand com a Cora Cunha, era uma cantora, na época tinha 15 anos, ele já era um homem feito, e esse relacionamento no filme foi retratado de uma forma que a família julgou incorreta. Isso gerou uma celeuma muito grande. Então, o biógrafo precisa ter cuidado com a família, precisa ter imaginação para retratar a época, para retratar a vida interior da pessoa biografada, precisa ter um trabalho de entrevistas muito bom, e o Rui Castro conta nesse livro o processo de entrevistas que ele realizava na época em que trabalhou para a Playboy, com as entrevistas da Playboy. Então ele preparava várias perguntas, muitas perguntas, e ele se reunia com o entrevistado 2, 3 vezes e ia perguntando de acordo com o humor do entrevistado naquele dia. Então esse feeling, que é um feeling importante do entrevistador, o biógrafo também precisa ter para que seu trabalho seja bem feito. Então entender como é que o convidado está, entender sobre o que ele quer falar, com o que ele se sente mais confortável, como é que eu ganho a simpatia daquela pessoa para entrar em assuntos mais espinhosos. Porque é sempre difícil, às vezes as pessoas têm mágoas, têm problemas com o biografado que não foram resolvidos. Como é que você se orienta nesse meandro? É algo que vem muito de um feeling, de um senso de percepção que você precisa desenvolver nesse trabalho de entrevistas. E às vezes fazer várias conversas, entrar na intimidade daquela pessoa. E às vezes a partir de episódios comuns, a partir de questões pequenas que criam rapport, que fazem com que você se conecte àquela pessoa. E esse exercício de se conectar é algo muito interessante. Até o que o Ortega Gasset falava, para você entender uma alma, você precisa se colocar no mesmo compasso que ela, no mesmo ritmo. E o trabalho do biógrafo é exatamente para além dessa coleta fática, para além desse processo de realização de entrevistas, para além dessa coerência e desse dever com a verdade, tem muito de se colocar no mesmo andamento que aquela pessoa, de entendê-la. Por isso que às vezes muitas biografias não saem tão boas, porque não existe a afinidade entre autor e o personagem retratado. Então essa identidade precisa existir, ainda que ela seja remota ou que ela não seja propriamente uma identificação, você ter as mesmas qualidades daquela pessoa, mas é preciso haver ali algum elo entre os dois, senão fica uma biografia ruim, fica algo genérico, não fica bom. Esse é um trabalho difícil, mas que pode ser perfeitamente realizado e tem muito que contribuir com o desenvolvimento da nossa vida intelectual e também da inteligência do país. Quando você tem boas biografias, você enriquece o debate, você faz com que as pessoas se interessem por aquela obra, e você tem também chaves de leitura interessantes que podem ser exploradas. Talvez não sejam, e certamente não serão exaustivas, mas podem ajudar muito na compreensão daquele personagem, daquele pensador e das ideias dele também. É um projeto importante. Embora muita gente critique a explicação de determinados livros, determinadas ideias de alguém pela sua biografia, que seria de fato um reducionismo, isso é especialmente verdadeiro na biografia de filósofos, e muitos filósofos são talvez refratários à ideia de que se escrevam biografias sobre eles, ou de que as pessoas se interessem pela vida particular deles, mas existe em muitas pessoas uma ligação grande entre o que acontece na vida delas e o que vai para o papel e o que vai para os livros, vai para as aulas, para as conferências, para as conversas. E no caso dessas pessoas, esse trabalho é muito necessário. O Ray Monk, biógrafo de Wittgenstein, fala exatamente isso.
que Wittgenstein foi uma dessas pessoas. E para pessoas assim, o trabalho de um biógrafo é fundamental. Porque nesses casos, de fato, o discurso da vida se articula com o discurso das ideias. A prática se encontra com a teoria. Fica a recomendação, grande obra. Quero ler mais do Rui Castro, principalmente o Anjo Pornográfico, de Nelson Rodrigues, também o Estrela Solitária do Garrincha. Acho que esses dois são indispensáveis, certamente eu vou ler e vou trazer por aqui. Se você gostou, like, inscrição, seu comentário também, que eu acho muito legal. E me siga nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, beleza? Até a próxima, pessoal.